Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui ou responder aqui a um quebra-cabeças colocado pelo meu amigo professor Vítor Mateus no Facebook. Lançou então o seguinte desafio: considere uma qualquer circunferência da qual não conhece a localização do seu centro. Conjeture uma estratégia para determinar a localização exata do centro, obviamente a circunferência, recorrendo exclusivamente ao uso de um esquadro. Não é permitido efetuar medições com a régua do esquadro. Ou seja, nós vamos ter aqui uma circunferência da qual desconhecemos o posicionamento do seu centro e recorrendo exclusivamente a um esquadro, teremos então de encontrar uma estratégia para determinar esse centro. Eu vou então, em primeiro lugar, criar aqui um esquadro e um esquadro na forma de triângulo retângulo. Bem, vou então criar aqui assim um segmento, por exemplo, com uma medida assim na base de 10, vou construir aqui um triângulo retângulo que me servirá de esquadro, aqui 10 centímetros, depois, quer dizer, o esquadro que eu vou escolher é na forma de triângulo retângulo, então vou pedir aqui uma reta perpendicular, para isto ficar assim o esquadro numa posição fixa, para eu poder rodá-lo, uma reta perpendicular, garantindo ali o ângulo de 90 graus, e agora vou construir aqui outro dos cantos do triângulo, circunferência dado o centro, raio pode ser 7. Ok, vou intersetar então aqui estas duas linhas e o esquadro está praticamente construído. Vou então agora desenhar aqui o tal triângulo, que servirá então de meu esquadro. Vou agora apagar as linhas de construção. Ok, vou garantir então que este ângulo ali é 90 graus. Cá está. E então tenho aqui construído o meu esquadro na forma de triângulo retângulo. Este quadro poderei então agora rodá-lo, como vai dar jeito, de forma a poder então encontrar uma estratégia para determinar a localização do centro da circunferência. Agora vou então criar aqui uma circunferência. Uma circunferência pode estar centrada aqui e de raio pode ser 5. E vou então ocultar aqui a posição do centro. Ok. Vou agora tirar aqui também a grelha, em baixo. E agora nós vamos ter que definir aqui uma estratégia para encontrar aqui o centro da nossa circunferência. Como é que nós podemos fazer isto? Eu tenho duas ideias para chegar aqui. Uma um pouco mais precisa, a outra válida, mas um pouco menos precisa. Bem, vou então abordar aqui a primeira estratégia para determinar a localização do centro, tocando na ideia, numa das propriedades da circunferência, que me diz que um triângulo inscrito numa semicircunferência é sempre um triângulo retângulo. Ou seja, eu vou pegar aqui assim, neste vértice do triângulo, onde temos o ângulo 90 graus, e vou posicionar este vértice sobre a circunferência. E agora até posso rodar aqui um bocadinho, para isto não ficar em cima. E reparem aqui no seguinte, posicionando então o vértice aqui 90 graus sobre a circunferência, eu encontro aqui dois pontos onde este triângulo interseta aqui a circunferência. Só colocar aqui um ponto e aqui outro. Reparem que este ponto, vou colocá-lo aqui sobre esta primeira interseção e este ponto sobre esta segunda. E reparem que se eu agora unir estes dois pontos, eu tenho a certeza que encontrei o diâmetro. Eu tenho a certeza que este segmento, esta corda, né, que é a corda maior de uma circunferência, é exatamente o diâmetro. Agora, como é que eu sei que esta corda é o diâmetro? Porque, deixa eu só acertar aqui um bocado para isto ser menos impreciso, ok, já está ali mais na interseção. Como é que eu tenho a certeza então que esta corda é um diâmetro? Se este ângulo que está aqui, que é 90 graus, é um ângulo inscrito, né? É um ângulo inscrito porque o seu vértice está na circunferência, quer dizer então que este arco que vem aqui desta primeira interseção até à segunda terá uma amplitude dupla, ou seja, o dobro da amplitude deste ângulo inscrito. E o dobro de 90 graus é exatamente 180 graus, ou seja, um arco de 180 graus divide a circunferência em dois arcos geometricamente iguais, ou seja, este segmento só pode ser o diâmetro. Então, desta forma, encontrei um diâmetro da circunferência.
Para encontrar agora o centro, eu preciso agora de posicionar o triângulo noutra posição, mantendo a mesma ideia, de forma a encontrar outro diâmetro, e a interseção desses dois diâmetros será então o centro da circunferência. Vou colocar agora assim o ângulo ali, vou rodar assim um pouco, está ali, vou bater exatamente na mesma ideia, aqui nesta interseção e nesta, colocar assim aqui os dois pontos, arrastá-los então aqui para a interseção, ali está um e aqui está o outro. Volto a ter aqui a mesma ideia, né? Se eu unir estes dois pontos, estou perante um diâmetro, porque este ângulo aqui inscrito de 90 graus, temos então aqui este triângulo, não o grande, a cor-de-rosa, mas este aqui pequeno, que é formado aqui por estes três vértices, os dois da interseção, mais ali o vértice, onde temos o ângulo de 90 graus. O arco que o suporta é o dobro do ângulo inscrito, 180, então parte a circunferência em duas iguais, ou seja, estamos perante um diâmetro. Agora, ok, deixa-me só tirar aqui isto, está certo, vou então unir, vou aqui unir, temos o diâmetro, agora vou tirar aqui o esquadro e basta agora pedir aqui a interseção dos dois diâmetros e a localização do centro está ali, obviamente com uma imprecisão pequena, porque isto é feito, estas interseções eu fiz por arrastamento e não por uma ideia, ou seja, vamos ter assim uma imprecisão muito, mas mesmo muito pequena. Agora, como é que eu posso confirmar que este ponto realmente é o centro da circunferência? Agora vou bater aqui noutra ideia. Eu vou criar assim aqui uma corda qualquer, basta definir aqui dois pontos quaisquer na circunferência, uni-los, temos então este segmento que é aquilo que a gente chama de corda, e vou bater noutra propriedade, porque eu sei que a mediatriz de uma corda passa obrigatoriamente pelo centro. Então basta pedir assim aqui a mediatriz da corda e como vocês podem visualizar, quer dizer, a mediatriz passa ali para a nossa localização apenas com uma pequena imprecisão experimental. Já agora, porque é que a mediatriz da corda, né, obrigatoriamente tem que passar pelo centro? Isto podemos bater então na definição do que é a mediatriz de um segmento, e a mediatriz de um segmento é o conjunto de todos os pontos equidistantes às extremidades do segmento. Obviamente que o centro é um ponto que está à mesma distância dos extremos desse segmento, porque se eu unir o centro aos extremos, né, nós estamos perante aqui dois raios, e dois raios têm o mesmo comprimento, ou seja, o centro está à mesma distância dos extremos do segmento. Eu disse-vos que isto ia ter uma pequena imprecisão, devido à experimentalização da ideia, mas isto, no campo das ideias, é completamente preciso, ou seja, é exato que perante esta ideia nós encontremos a localização exata do centro. Esta era uma forma de resolver o problema. A segunda, mas um pouco mais imprecisa, seria eu bater na ideia... Ok, deixa-me só tirar isto. Seria eu bater aqui noutra propriedade que me diz que se eu tiver uma reta tangente, ok, definia assim aqui um ponto na circunferência, e se por este ponto passar assim uma reta tangente à circunferência, um segmento que una o ponto tangência ao centro é sempre um segmento perpendicular a essa reta tangente. Ou seja, como o esquadro faz assim aqui, o esquadro é na forma de triângulo-retângulo, quer dizer que estes dois catetos são perpendiculares, eu podia então tentar aqui criar a ideia da reta tangente àquele ponto, né? Agora, porquê é que eu digo que isto é impreciso? Porque passar assim uma reta tangente ao olho num ponto poderia ser assim um ato um pouco mais impreciso, né? Eu se tivesse isto assim, por exemplo, quer dizer, os meus olhos podiam pensar que isto seria uma reta tangente, se bem que eu penso que o ponto de tangência aqui, visto o olho, seria mais ali. Ou seja, ajustando com esta ideia, de modo a obtermos mesmo a reta tangente, reparem que, quer dizer, este segmento que uniria o ponto de tangência ao centro seria perpendicular a este cateto que se prolongássemos o cateto para uma reta, seria uma reta tangente à circunferência neste ponto. Logo, o outro cateto que é perpendicular passaria no centro. Isto, então, nesta ideia, teria aqui novamente um diâmetro e depois colocando aqui outro ponto e passando então outra reta tangente àquele ponto, utilizando aqui o meu esquadro e tentando ver o olho mais ou menos aqui a reta tangente, né?
também passaria pelo centro, ou seja, o cruzamento destes dois diâmetros, através desta segunda ideia, passaria a interseção, né, destas duas retas perpendiculares às duas retas tangentes, passariam então pelo centro e seria uma segunda estratégia para encontrarmos o centro da circunferência, se bem que penso que esta segunda estratégia seria um pouco mais imprecisa. E seriam então aqui estas duas formas de podermos encontrar a localização exata do centro da circunferência utilizando apenas o recurso a um esquadro. Fica então aqui a minha ideia para resolver este quebra-cabeças do professor Vítor, ao qual aproveito o vídeo para enviar um grande abraço, e fica então aqui a minha sugestão de resolução para este quebra-cabeças. Fica então aqui a minha ideia, ou melhor, as minhas duas ideias, e desde já um grande abraço a todos. Tchau.